tudo bem? Meu nome é Jana, sou professor de matemática aqui do Centro de Mídias e hoje estou aqui para fazer a correção da AP. Isso mesmo, estou aqui para fazer a correção da AP com vocês, fazer aí os exercícios, então tente sempre acompanhar. Vou dar uma pausa aí, então se você quiser pausar o vídeo para tentar resolver, mas eu sempre vou colocar aí a resolução, beleza? Então hoje nós vamos começar, vou fazer aqui então a correção, vocês vão identificar, né? Nós vamos ver aí alguns exercícios que vai falar sobre um pouquinho aí, vocês vão falar e ver algumas características sobre o Saeb, tá bom? Então vamos começar então com a ideia do descritor, que está na telinha de vocês. Essa atividade aí vem falar, então pode pôr na tela para ele, diretor, que é o seguinte, então o descritor é o descritor 7 e nós estamos falando de resolver problemas significativos utilizando unidades de medida padronizadas como quilômetro, metro, centímetro, milímetro, quilograma, grama, miligrama, litro ou mililitro. Então nós vamos utilizar, né, essas ideias e as questões aí vão aparecer para vocês na AP. Ok? Vamos tentar então resolver a atividade, então eu vou primeiro fazer a leitura dela, e aí eu peço que vocês tentem aí, pausem o vídeo, e aí vejam se é possível resolver, tá bom? E aí eu venho com a resolução. Na primeira atividade nós vamos falar o seguinte, ó. Fala assim, Amanda viajou de férias e percorreu uma distância de 274 quilômetros para chegar à cidade onde seus pais moram. Quantos metros Amanda percorreu para chegar à cidade de seus pais nessa viagem? Aí eu tenho algumas alternativas. Eu tenho 274, 2.740, 27.400 e 274 mil. E aí, você consegue resolver? Será que você consegue identificar? Então agora é o momento, dê uma pausa aí no vídeo. Beleza, então vamos tentar resolver? Então, voltando aqui, nós vamos tentar resolver essa atividade, que ela tem uma característica muito evidente, que é a questão dos metros, né? Então, a pergunta aqui evidente é essa questão aí dos metros, né? O que ela representa. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro identificar a medida, né? Quilômetro, no caso aí, ele fala que 1 quilômetro é a mesma coisa, né? A mesma relação, é o mesmo comprimento de 1.000 metros. Ah, bem simples então. Se eu tenho 274 quilômetros, basta eu multiplicar por esse valor. Quanto? Multiplicar por 1.000. Então, se 1 quilômetro é 1.000 metros, 274 quilômetros, eu vou multiplicar por 1.000. O mais simples, né, é aquela história, né, que muitos falam de acrescentar esses 3 zeros, que dá 274 mil, que é a alternativa aí, sempre nós vamos observar que é a alternativa D. E aí eu estou falando de metros, né? Então por isso que é a medida específica, né? Ó, então nós estamos falando de metros aqui, é a medida específica para esse. As alternativas anteriores, aí eu posso descartar por alguns fatos, né? Primeiro, pela quantidade de zeros, que é a principal característica. Então você pode descartar essas questões, você pode aí, no caso, essas alternativas, você pode não resolvê-las, não olhar, porque elas, no caso, não representam essa quilometragem. Então tem sempre pensar, quilômetro é a mesma coisa que 1.000 metros, beleza? Será que vocês conseguiram entender? Vamos tentar uma próxima? Nessa próxima questão, existem aí outro descritor, que é o seguinte, pode pôr na telinha para ele, diretor, que é assim, ó, é o descritor 19. Resolver problema com números naturais envolvendo diferentes significados de adição ou subtração, juntar a alteração de um estado inicial, no caso positivo ou negativa, comparação e mais de uma transformação positiva ou negativa. Então nós vamos observar muito esse descritor que tem algumas características para essa atividade. Vamos tentar ver? Eu fiz ela bem devagarzinho para a gente identificar algumas características e se você tiver aí, vá anotando no seu caderno que é importante. Então, vamos lá para a questão que fala assim, ó. Um grupo de amigos saiu de carro do Rio de Janeiro com destino a Porto Seguro. Beleza. A distância entre as duas cidades é de 1.107 quilômetros. No primeiro dia, eles percorreram 522 quilômetros do trajeto. Então,
eles têm que percorrer 1.700 quilômetros e eles já percorreram 522 do trajeto, né? E fizeram uma parada e pararam na cidade de Vitória, no Espírito Santo, para descansar. Beleza. Depois dessa parada, no segundo dia, o grupo continuou a viagem e parou, no caso, lá em Porto Seguro, que era o destino que eles queriam fazer. Aí a pergunta é a seguinte: quantos quilômetros esse grupo de amigos percorreu no segundo dia de viagem? E aí? Quantos quilômetros foram? 522, 585, 625, 1.629, e aí? Quantos quilômetros vocês acreditam? Então vamos dar uma pausa aí, então pausa o vídeo. Pausa o vídeo e aí a gente vai retornar. Então vamos continuar? Então eu vou anotar alguns dados aí que é importante. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar os dados que nem a gente viu, que é o 1.107, que a gente falou, né? 1.107 quilômetros, que é o destino total, e aí o 522, que é a quilometragem, né, que eu tenho que observar, que é o que ele percorreu aí no primeiro dia. Se é o que falta, eu vou fazer então uma subtração. Ah, beleza, é só subtrair. Subtraindo esse valor, eu vou encontrar 585 quilômetros. Aí, no caso só de observar, é a alternativa B. Mas presta atenção, as outras alternativas estão bem diferentes, né, se você observar, na questão da distância. Então pensa assim, ó, 1.107, 522, basicamente é quase que a metade. Algumas alternativas estão bem fora do que você poderia justificar, que no caso aí seria o 625 e o 1.629. Essas duas você descarta. E aí ficaria entre a alternativa A e a alternativa B. Beleza? E aí, será que você conseguiu resolver? Será que você conseguiu aí fazer essa atividade? Então, tente sempre reveja esse vídeo que é importante. Vamos para a última. Nessa última questão aqui que eu vou falar para vocês, a gente vai falar do descritor 25, que fala em resolver problema com números racionais expressos na forma decimal, envolvendo aí diferentes significados da adição ou subtração. Ah, beleza. Qual que é a questão então? A questão é bem simples, ó. Danilo comprou 4 kg de feijão branco, 1,8 kg ou 1,80 kg de feijão preto, 3,50 ou 3,5 kg de feijão carioca e uma mercearia. Beleza, a pergunta é a seguinte: quantos quilogramas de feijão Danilo comprou ao todo nessa mercearia? Importante aí ressaltar, toda vez que a gente faz um exercício relacionado a essa relação de quilograma com vírgula e etc., monte sempre uma forma organizada de você resolver. A ideia que eu vou utilizar, que eu vou até falar para vocês, eu vou montar numa tabela. Então pode pôr na telinha para eles. Vou dar uma pausa agora no vídeo, pausa esse vídeo. Beleza, então vamos tentar resolver? É o seguinte, ó, eu vou organizar numa tabela então todos os dados. O tipo de feijão, então eu tenho branco, a quantidade ali 4 quilos. Eu tenho preto, 1,80 quilogramas, e eu tenho carioca, 3,50 quilogramas. Se eu quero saber a quantidade que ele comprou ao todo, é uma adição. Então eu vou anotar aqui os valores, ó, todos os valores, 4 quilogramas, 1,80 e 3,50, e vou fazer aí uma adição. Ah, beleza, aí ó, uma forma de você resolver a adição. Primeiro, eu somo toda a coluna do zero ali, né? A última que é a da unidade. 0 mais 0 mais 0, dá 0, beleza. 8 mais 0 daria 8 e 8 mais 5. 8 mais 5 dá 13. Mas eu não posso deixar 13 assim. O que eu vou fazer? Na regrinha, né, como a gente aprende, esse 1 tem que subir, ó. Então esse 1 vai virar lá em cima, ele sobe. E aí soma. 1 mais 4, 5, mais 1, 6, mais 3, 9. Então 9 aí, 930, é a soma desses valores. E o que eu faço com a vírgula? Eu mantenho na reta ali, ó, então 2 casas depois da vírgula, 2 casas depois da vírgula. 9,30. Mas é 9,30 o quê? 9,30 quilogramas.
É assim que é a resolução e essa é a resposta. E aí, será que vocês conseguiram ver? Será que vocês conseguiram entender? Reveja esse vídeo se você tiver alguma dúvida. Espero aí que vocês tenham gostado. Eu me despeço aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.